O mundo tá cheio de fronteiras inusitadas, curiosas e às vezes até estranhas, mas ainda existem algumas que muita gente nem sabe que existe. Você sabia que os Estados Unidos ficam a apenas 4 quilômetros da Rússia? Sejam muito bem-vindos ao canal Interesse Indomável e hoje vamos conhecer a estranha e curiosa fronteira entre os Estados Unidos e a Rússia. Antes da gente começar o vídeo, já se inscreve aí no canal para você receber mais vídeos como esse assim que eles forem lançados e vamos direto pro vídeo. Bom, tudo isso começa lá em 1867. Quando os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia. O Alasca fica separado da Rússia pelo Estreito de Bering, que tem aproximadamente 82 km de largura. E depois da venda do Alasca para os Estados Unidos, eles precisavam decidir onde seria a nova fronteira entre os Estados Unidos e a Rússia. E é nessa parte da história que aparecem as Ilhas Diomedes. As Ilhas Diomedes são compostas por duas ilhas, a Diomedes Menor e a Diomedes Maior, e foi com base nelas que foi criada a nova fronteira entre os Estados Unidos e a Rússia lá em 1867. Eles decidiram que a fronteira seria marcada exatamente no meio entre essas duas ilhas. Então a Diomedes Menor ficou para os Estados Unidos, enquanto a Diomedes Maior ficou para a Rússia, separando assim as Ilhas Diomedes entre dois países e fazendo com que os Estados Unidos ficassem apenas 4 quilômetros da Rússia. A criação dessa nova fronteira acabou separando os povos que viviam nessas duas ilhas. Quem vivia na Diomedes Maior ficou do lado russo e quem vivia na Diomedes Menor ficou do lado americano. Hoje em dia, a Diomedes Maior não possui mais nenhum habitante. Quem morava lá foi transferido pelo governo para a parte continental da Rússia. Mas até hoje existem mais ou menos 140 pessoas que moram na Diomedes Menor, lá nos Estados Unidos. Eles vivem em um local tão isolado que o único jeito de chegar lá é de helicóptero, e é assim que o governo manda suprimentos para as pessoas que moram lá. Além disso, essa fronteira também tem algumas outras coisas bem interessantes que eu vou contar para vocês agora. Então a gente já viu que essas ilhas separam os Estados Unidos da Rússia por apenas 4 quilômetros, né? Mas como a Rússia fica na Ásia e os Estados Unidos na América, as ilhas também separam os dois continentes. E como vocês devem ter percebido aí já pelo mapa, essas ilhas ficam bem ao norte do planeta. Então as temperaturas por lá são bem frias, fazendo com que o mar entre as duas ilhas fique congelado por boa parte do ano. E assim, é até possível você ir dos Estados Unidos para a Rússia ou da Rússia para os Estados Unidos a pé. Quer dizer, na teoria é possível, o mar tá congelado e seria só andar, cruzar a fronteira e chegar no outro país. Mas na prática é impossível, já que não existe nenhum posto de fronteira ali no meio do mar. Então, na verdade, essa travessia é ilegal. Mas calma que ainda tem mais. Não é só isso que essas pequenas ilhas que separam os continentes têm de interessante. As Ilhas Diomédes também separam os dias. E por isso, às vezes a Diomedes Maior é chamada de Ilha do Amanhã, enquanto a Diomedes Menor é chamada de Ilha do Ontem. Tudo isso acontece porque a linha internacional da mudança de data passa bem no meio das duas ilhas. Então é literalmente possível você olhar para o amanhã quando você tá na Diomedes Menor, ou então olhar para o ontem quando você tá na Diomedes Maior. E por conta disso, a diferença de horário entre as duas ilhas é de 21 horas. Então, por exemplo, quando for 10 da manhã do dia 31 de dezembro na Diomedes Menor, na Diomedes Maior já vai ser 6 da manhã do dia 1º de janeiro. Mas você deve estar se perguntando, se a linha internacional da mudança de data passa bem ali no meio, por que são 21 horas de diferença e não 24 horas? Bom, realmente era para ser 24 horas de diferença, mas por causa de algumas escolhas dos governos de colocar essas ilhas em fusos horários diferentes dos que elas realmente pertencem fisicamente, assim, a diferença passou a ser de apenas 21 horas. Essa fronteira é realmente muito diferente e possui várias peculiaridades que eu nunca tinha visto em nenhum lugar do mundo. Você pode ir andando da América para a Ásia, você pode olhar para o futuro ou para o passado, e faz também com que os Estados Unidos fiquem separados da Rússia por uma distância de apenas 4 quilômetros. Mas e vocês, já conheciam essas ilhas e essa fronteira super bizarra entre os Estados Unidos e a Rússia? Eu fiquei sabendo faz pouco tempo e achei super interessante, por isso que eu quis trazer aqui no canal pra vocês. Então já aproveita e compartilha o vídeo com seus amigos pra eles também conhecerem esse lugar tão diferente e interessante. E se curtiram do vídeo, deixa um like aí embaixo também pra ajudar na divulgação e se inscreva no canal pra você não ficar por fora de nada, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Falou!